Bom, vamos para um vídeo aqui que é o do Serginho trazendo um resumo sobre o filme do Minecraft. E eu vou falar para vocês, ele é legal, ele é divertidinho, mas se você tá indo para assistir um filme pela história, não recomendo. Então, vá para se divertir, vá para desligar o cérebro um segundo ali e só rir um bocado. Porque se você levar a sério... Opa, deu um soco no microfone. Porque se você levar a sério, você tá lascado mesmo. É um jogo muito divertido que explora muito a sua... E eu não acho divertido, eu nunca joguei. Assim. Existe uma criptomoeda chamada banana. Eu não sei se vai aparecer. Banana USDT. Banana dólar. Banana. Tá bom já. Por que você tem... Eu não tenho ela. Só tô mostrando. Por que você tem o conhecimento de que tem uma banana coin? Eu fiquei sabendo quando saiu. Banana. Tá, enfim. criatividade. Apesar de que toda vez que você começa um mundo novo, você acaba fazendo exatamente as mesmas coisas de sempre. Eu não faço mundos, eu não jogo. Mas tá bom, vai. Ainda assim, você tem que usar muito a sua criatividade. Principalmente pra tentar fingir que sua vida lá fora não tá desmoronando enquanto você tá construindo uma casa pro seu cachorro virtual. Até mesmo um filme Minecraft deixa bastante claro que criatividade é a coisa mais importante neste mundinho quadrado. Porém, estranhamente, este não é um filme muito criativo. Qualquer série de Minecraft do YouTube vai ser mais criativa do que isso. Vai ter mais plot twists, mais Minecraft. De cidade, temos até que tem sexo. Que isso? Não posso falar isso. Porém, não é dessa série que a gente vai falar hoje. Hoje iremos analisar um filme Minecraft. Steve sempre foi um garoto obcecado pelas minas. Desde criança, o grande sonho dele era minerar por algum motivo. E é exatamente isso daí que acontece quando você decide que você vai criar o seu filho longe das telas, longe do celular. Eu prefiro 1000 vezes ter um filho que tem uma concentração de uma barata do que um filho que tem 7 quilos de sílica no pulmão. Infelizmente, era proibida a entrada de crianças na mina, o que eu acho um completo absurdo, porque hoje em dia pode ter criança pastora, pode ter criança coach, mas criança não pode minerar diamante, não pode fazer um trabalho que realmente seja útil para a humanidade. Quer dizer, não é útil também minerar diamante, mas... com certeza é mais útil do que ficar falando besteira no podcast. Por conta disso, o Steve só foi voltar na mina quando ele já era um adulto. E mesmo assim, ele ainda teve que driblar o senhor minerador que ficava ali na entrada das minas pra poder entrar lá. Até porque ele não é minerador. Não é porque você é adulto que você pode exercer qualquer profissão, né? Tirando professor de biologia, que qualquer um consegue dar aula dessa merda. Cara, ele tem muito lance como professor de biologia. Meu Deus do céu. Mas não só o Steve dribla esse senhor minerador que fica na entrada, como eu também acho que ele matou esse velho. Porque ele nunca foi atrás do Steve depois que ele entrou nas minas. E esse cara nunca mais é visto nos filmes também. E é bem fácil você fazer parecer com que a morte foi acidental, porque o trabalho nas minas é um dos mais letais do mundo. Se esse filme me ensinou algo muito importante, é que se você quiser matar alguém e quiser acobertar, faça isso nas minas, que lá tem muito acidente. Então o nosso Steve pega a sua picareta e começa a marretar a parede aleatoriamente na esperança de encontrar alguma coisa. Sim, ele matou o velho pra isso. Mas pelo menos ele encontrou um cubo que brilhava em azul e logo em seguida ele encontrou um cristal que se encaixava perfeitamente nesse cubo. Ao unir os dois artefatos, um portal se abriu naquela mina. E ao atravessá-lo, o Steve chegou no Overworld. Um lugar mágico, quadrado, onde é possível criar tudo com a sua imaginação, menos lajes verticais por algum motivo. Mas ele ficou completamente encantado e obcecado com todas as possibilidades do que ele poderia construir. E pra não se sentir sozinho, porque esta merda de jogo, quando você tá sozinho com seus pensamentos, é mais assustador que qualquer jogo de terror, o Steve adestrou um lobo chamado Dennis, que imediatamente se tornou o seu melhor amigo. E a vida era bela, todo dia era uma aventura diferente e muitos anos se passaram, ele até envelheceu lá dentro. Pois é. Dê um peixe a um homem e ele se alimentará por um dia. Dê Minecraft a um homem com autismo não diagnosticado e ele vai até esquecer de comer. E eu fico me perguntando se esse mundo também... É verdade. Isso, nossa senhora. Dê Minecraft a um autista e ele jamais voltará à realidade. Recebe atualização igual no jogo, porque se não, deve enjoar bem rápido. O mundo real pode ter muitos problemas, mas pelo menos aqui a gente tá recebendo atualização o tempo todo. Jogadores de Minecraft ficam reclamando. Sim, eu tô no patch 2.8. Bioma novo faz não sei quantos anos. Experimenta. Eu fazia até vídeo de Minecraft, tô aqui. Você entrava num portal que te dava acesso ao universo de Minecraft ou você jogava? Pois é.
pouquinho na vida real, cara. Que aqui tem cada vez menos bioma. Pelo menos é uma atualização que a gente tá recebendo. Bom, mas certo dia o Steve acabou ativando um portal para o Nether. Uma outra dimensão cheia de lava, fungos e piglins. Que são criaturas meio porco que adoram ouro. Basicamente... Meio homem, meio porco? Tem um meio urso também? O homem urso porco? portugueses do século 17. Porém, nessa dimensão, o Steve foi capturado pela Malgosha, a rainha dos Piglins, que estava atrás do cubo brilhante dele, que na verdade é o orbe da dominância. Ele não sabia Me dá o cubo! disso, mas esse é o artefato mais poderoso do universo, que ela pretende usar para ir até o Overworld e tampar o sol, transformando basicamente o lugar no Nether, porque os Piglins não podem pegar sol, senão eles viram zumbis, tal qual jogadores profissionais do esporte futebol que recebem milhões para chutar uma bola e reclamam quando eles têm que jogar às 11 da manhã. O Steve então pede ao seu fiel amigo Dennis para que ele pegue o orbe da dominância e leve de volta até o planeta Terra, onde ele deve permanecer escondido debaixo da cama do Steve. Porém, o Steve esqueceu de um detalhe muito importante. Ideia. Faz anos que ele não volta pra Terra, então as coisas dele estão tudo abandonadas e eventualmente vão jogar tudo fora. Era melhor ele ter pedido pro lobo enterrar aquele orbe na mina de onde o Steve veio. Afinal de contas, ele matou o único minerador que tem na cidade. Mas é exatamente aqui que a nossa jornada começa. Um homem chamado Garrett está prestes a ter a sua loja de games retrô fechada. É impressionante como, Deus do céu, Jason Momoa e o Blackjack estão sempre envolvidos em filmes infantis. Gostam muito desse troço, pagar o aluguel. Ele costumava ser uma grande lenda dos videojogos na década de 80, mas agora ele é apenas um fracassado. Na verdade, acho que ele sempre foi um fracassado e só agora ele percebeu. Numa última tentativa de não ir à falência, ele vai até um leilão de itens ele não percebeu, ele não aceitou em momento nenhum. E um dos lotes que está sendo vendido é exatamente os antigos pertences do Steve. O Garrett vence esse leilão, dando um lance de $900, porque disseram que lá tinha um Atari Cosmos, que é um videogame raríssimo que nunca foi lançado. Porém, o Garrett foi completamente enganado, porque dentro da caixa desse Atari só tinha a bugiganga, incluindo o orbe da dominância e o cristal da terra, só que como ele não faz ideia de que merda seja essa, ele fica muito puto. Enquanto isso, dois irmãos, a Natalie e o Henry, se mudam para essa mesma cidade. E obviamente eles vieram depois que a mãe deles faleceu. Eu não sei porque que tem tanta mãe morta nos filmes hoje em dia, mas acho que só assim mesmo para eles ficarem tanto tempo no Minecraft sem ninguém reclamar. Eles recebem a ajuda da Dawn, que é a corretora de imóveis que vendeu a casa. Todos os personagens, eles misteriosamente, loucamente, ficam extremamente conectados uns aos outros. Tipo, eu acabei de te conhecer. Nossa, já somos melhores amigos. Meu Deus, é meu irmão. E ela também trabalha num zoológico móvel, que pra mim é só um jeito glorificado de você falar tráfico de animais silvestres. Dá pra tentar usar essa desculpa quando você tentar enfiar uma arara azul na sua mochila. E logo no primeiro dia de aula do Henry, a Natalie faz uma pizza de batata pra ele levar na escola e dividir com os coleguinhas, porque lá é a capital da batata. E ela também comprou um perfuminho pra ele arrasar no primeiro dia. E assim... Nossa, falar nisso, nesse perfume aí, tem uma thread do Twitter, do TikTok, que tá abusiva, nojenta, desgramada. Não, velho, se você for no TikTok, não pesquise, em hipótese alguma, trend do perfume. Porque as pessoas estão com uma prática absurda de mostrar um perfume, entre aspas, com uma musiquinha, e no reflexo desse perfume, ou atrás desse perfume, desse frasco de perfume vazio, ter um membro nu da pessoa. Sim, o TikTok não te fala que a denúncia vai funcionar nem nada. Ele simplesmente não tá captando que o pessoal tá utilizando isso para nudez explícita. O simples fato de que isso é possível já é loucura pra mim, mas beleza. Tipo, você faz um comentário mínimo lá na plataforma e ele já é tirado por direitos autorais. Meu acesso de live do stream tá banido porque eu tava reagindo a uma coisa e a coisa envolvia um negócio que falava a palavra sexo e pronto. Baniram. Mas não, o maluco que tá mostrando a bilola dele na porcaria da plataforma, pode deixar.
O moleque tem 14 anos, pra ele arrasar no primeiro dia é só ele levar um vape sabor Pink Lemonade. Na escola, o Henry é desafiado pelos valentões a construir a porra de um foguete que ele desenhou durante a aula de artes. O bullying tá ficando muito pesado, cara. Que é isso? Tem que construir um foguete? Um foguete, uma mochila já. Se não se apanha? Infelizmente, o Elon Musk criou um dano irreparável na humanidade que agora todo mundo acha que qualquer imbecil é capaz de construir um foguete. Então, Henry monta o seu foguete e acende ele na frente da escola. Porém, os valentões que desafiaram ele também cortaram um dos fios do foguete. E quando ele é lançado, ele vai direto ao Chug, um mascote gigante da fábrica de batatas que acaba sendo morto nesse processo. Primeiro dia de aula e o moleque já deu uma de 11 de setembro. Ele vai parar na diretoria e a diretora Marlene pede pra ele ligar pra um responsável. Ah, essa Marlene, mano, é uma personagem muito esquisita e desnecessária nessa história, mano. Ela simplesmente existe lá. E isso é muito estranho. A escala a existência dela. Buscar ele. E como a Natalie não está atendendo, já que ela trabalha na fábrica de batatas e está um grande caos ali, ele liga para o Garrett, que ele conheceu no caminho da escola, vir buscar ele em troca de dinheiro. Depois ele vai até a loja do Garrett, encontra o cubo com um cristal e junta os dois. E aí ele começa a se mexer sozinho, querendo em direção às minas. E é pra lá que o Henry e o Garrett vão, até porque tinha um bilhete ali junto com um cubo, dizendo que ele vai te levar até um lugar cheio de tesouros, mas mesmo assim não é pra ir pra lá. Sim, depois do Garrett levar um golpe de $900 comprando uma caixa vazia de Atari, agora ele vai acreditar no bilhete que tinha dentro dessa caixa, falando que vai ter mais tesouro ainda pra ele encontrar. Esse cara ia durar um dia tentando comprar um Nintendo Switch usado desbloqueado na OLX. E a Dawn também aparece nas minas. 1.600. Você pagou foi 1.600, não foi? No Switch? Não tá me ouvindo. Mas é 1.600. Oi, boa noite, Maurício. Tudo bom, filho? Maurício dos Reis Generoso. Preocupadas com Henry, que ainda não tinha voltado pra casa, e todos eles são sugados pelo portal que tá tentando sugar o cubo. E então todos chegam no Overworld e ficam bastante... O cara que juntou o cubo, etc e tal, ele não foi puxado pra realidade a princípio. Ele pôde ir livremente, tranquilamente. Aí agora, do nada, o universo suga o cubo, e não só isso, mas com uma força suficiente para puxar 4 pessoas. Bastante confusos com esse mundo todo quadrado de computação gráfica. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. E eles não voltam imediatamente pelo mesmo portal que eles vieram, porque o Garrett fica tentando conversar com uma ovelha rosa. Afinal de contas, ele quer descobrir onde está o tesouro que prometeram. Mal sabe ele que encontrar uma ovelha no primeiro dia no Minecraft é um grande tesouro. Você mata ela, come ela e ainda faz uma cama com o pelo dela. Falando assim, não parece que esse filme e esse jogo são pra criança. Enquanto isso, a Malgosia imediatamente descobre que o Orb voltou para o Overworld e ela manda soltarem o Steve, dizendo que ele vai ter que trazer o Orb da dominância de volta pra ela. Caso contrário, ela vai matar o lobo Dennis. E essa chantagem realmente funciona porque ela ficou com a coleira do Dennis e o Steve realmente acha que ela está com ele de refém. Mas na verdade o Dennis tá solto por aí. Daí começa a anoitecer no Overworld e nossos 4 forasteiros... Ah, cara, essas cenas de pessoas adultas pirando a cabeça porque tudo tão forçado. Eles começam a ser atacados pelos monstros. E por algum motivo, eles não correm de volta pro portal de onde eles vieram. Aquela corridinha de quem claramente tá numa esteira e um chroma key atrás. Não, eles saem correndo em várias outras direções. Um grande instinto de sobrevivência. Mas logo o Henry descobre que dá pra quebrar qualquer coisa naquele mundo e usar como bloco de construção. E então ele constrói a porra de uma fortaleza com um monte de bicho querendo matar ele. Quem joga Minecraft sabe quão surreal é essa ideia. Na sua primeira noite você só cava um buraco no chão, tampa a sua cabeça e chama isso de casa. Isso quando isso não vira a sua casa pro resto da sua gameplay. Ninguém constrói uma fortaleza no primeiro dia. No primeiro dia eu ainda tô tentando decidir se eu gosto mesmo desse jogo ou se eu só gosto das boas memórias que eu tenho dele. Enfim, no meio dessa confusão, o esqueleto acaba quebrando o cristal que envolvia o cubo. E nessa hora o portal de onde eles vieram se fecha. E mesmo com essa fortaleza que o Henry construiu, eles ainda assim acabam sendo cercados pelos monstros. Novamente, nada disso estaria acontecendo se eles simplesmente só tivessem cavado um buraco no chão e tampado. Na pior das hipóteses, se
eles morressem, eles já estariam enterrados mesmo, igual o minerador que o Steve matou. E falando nele, os nossos 4 amigos são salvos pelo Steve, que mata os monstros com muita facilidade, porque ele já tá acostumado com isso. Daí amanhece e o Steve pede para que eles devolvam o orbe pra ele, porque ele precisa disso pra salvar o seu querido amigo Dennis. Eles, por sua vez, não querem dar, porque eles precisam disso pra voltar pra casa. E então eles concordam em ficarem juntos até eles conseguirem outro cristal da Terra, que quando juntar com o orbe vai abrir novamente o portal pra Terra. E só aí eles vão dar o orbe pro Steve pra ele poder salvar o Dennis. Mas pra conseguir outro cristal da Terra, primeiro eles vão até uma vila pra se equiparem. Afinal de contas, esse cristal tá numa mansão da floresta, que é um lugar que tá cheio de bicho. Lá na vila, o Steve diz para a Natalie que o Henry tem um dom muito incrível, que ele é muito... O Jack Black, ele tá simplesmente parecendo um gigantesco Papai Noel das histórias infantis. Muito criativo, mas a Natalie diz que isso é inútil na vida real e só faz você sofrer bullying. Se ele tivesse pelo menos a barba quadrada, ia ficar engraçado. As coisas mais absurdas que eu já escutei. Ela mesma trabalha como social media. O trabalho dela é literalmente usando a criatividade. Como que ela veio falar que isso é uma habilidade inútil? A desgraçada falando de criatividade como se fosse bronquite. Eu adoro muito meu irmão, mas ele é criativo. Ele nasceu com criatividade. Daí os rapazes, o Henry, o Steve e o Garrett começam a se equipar no esconderijo do Steve. E lá ele também ensina eles a usarem a mesa de fabricação, onde o Henry fabrica um lançador de batatas usando madeira, ferro, borracha escolar, bateria e uma batata. Só que assim, não existe isso no jogo. Além de não existir um lançador de batata no jogo, não tem uma borracha escolar, não tem nenhum... Cara, porque um tiro de batata seria mais efetivo do que qualquer outra coisa. Um monstro no jogo chamado Aluno do 5º Ano, que quando você mata ele dropa uma borracha escolar e um suquinho de caju. Ou seja, a melhor explicação... Suquinho de caju. Pior que encaixaria, porque é quadrado. Pra isso é que esse Minecraft tá com mod. Esse jogo não tá puro. Ninguém consegue ficar jogando Minecraft Vanilla por muito tempo mesmo. Mas se eles podem instalar mod nesse jogo, então eles poderiam muito bem ter fabricado... É igual o The Sims. Qual que é a graça de você ter o The Sims padrão se tem 6 mil reais em valor de mod pra colocar lá? Pra que você vai jogar o jogo base de 400 reais se você pode gastar 6.500 pra ter tudo no jogo? Fuzil M16 e não lançador de batata. Não é à toa que esses caras tão desempregados, eles só usam o conhecimento dele pra coisa inútil. Tipo, se o Garrett tivesse aprendido análise de dados, ele não teria falido. Ele ia conseguir... Isso vai ser uma propaganda da EBAC, né? Eu estou caindo numa propaganda da EBAC. Entender onde estão os gastos desnecessários da loja dele, comportamento de cliente, quais são as melhores épocas para vendas, esse tipo de coisa. Não é à toa que a análise de dados é uma das áreas mais promissoras do mercado. E para sorte dele, ainda estão rolando as inscrições para imersão Dados com Python da Alura. Serão 5 dias de aulas gratuitas online. Então é só você dar um Alt Tab ali no seu Minecraft e assistir a aula. E não precisa de pré-requisito nenhum. Mesmo que você não seja da área, você ainda vai conseguir acompanhar e ainda dar aquele pontapé inicial na sua carreira. Até mesmo o Steve, que literalmente viver numa caverna por anos, vai conseguir aproveitar esse curso. Lá você vai aprender a usar o Python analisando dados reais em aulas práticas com professores que realmente atuam nessa área. Não vai ser igual no Minecraft, que o jogo só te larga em qualquer canto e manda pra você se virar com seus pulos quadrados. E além de você aprender de verdade, você ainda vai receber um certificado de conclusão, pra você já poder colocar ali no seu currículo. Se o Steve e o Garrett tivessem isso, eles com certeza não precisariam estar colonizando outra dimensão. Então, se você não quer esperar surgir um portal, uma outra dimensão onde você vai encontrar inúmeros tesouros, confere o link aqui na descrição pra você se inscrever gratuitamente na imersão Dados com Python. Mas, por favor, corre que é por tempo limitado, tá? Não deixa essa passar. Agora, voltando pro vídeo. Nessa hora, o sino da vila começa a tocar e eles descobrem que a Malgocha, cansada de esperar, enviou os seus soldados piglins pra pegar o orbe. Ela deu uma poção pra eles não zombificarem no sol, mas se isso era uma opção, por que ela não fez isso desde o começo? Ao invés de mandar o Jack Black com 50 anos matar 4 pessoas e roubar o orbe delas? Como que essa velha esperava que ele ia matar o Jason Momoa? Bom, eles lutam bravamente contra os piglins, mas no meio dessa confusão, eles acabam se separando. Pega uma pá, frigideira, tipo, só os objetos mais esquisitos pra ter esse combate, sendo que o cara literalmente tinha um arsenal de espada, de item. Por que que ninguém tava armado ou com armadura ou com qualquer outra preparação pra lidar com bichos se era o que eles foram fazer nesse lugar?
separando em 2 grupos, que coincidência ou não, acaba sendo o grupo dos meninos e o grupo das meninas. Parece até que eu tô em 2014 assistindo um vídeo do Resident Evil de meninos versus meninas. Mas é muito... Eu me senti mais no passo ou repassa, né? Mas engraçado a diferença entre o que os rapazes decidem fazer e o que as garotas decidem fazer. Os rapazes simplesmente decidem se jogar de uma muralha alta, enquanto as garotas decidem procurar um mapa até a mansão. E essa, infelizmente, foi uma das melhores representações de como funciona o cérebro masculino. Diante do menor obstáculo, a nossa primeira opção vai ser pular de uma muralha. Mas claro que eles não pulam pelados, eles estão equipados com asas de elytra, só que ele esquece de pegar asa pra todo mundo, então ele e o Garrett acabam tendo que dividir uma única asa. E mesmo no ar, eles continuam sendo perseguidos pelos piglins, que estão usando os ghasts como balão. Ou seja, um balão movido a gás. Gast. Eu juro que eu tô tentando. E eles quase morrem nessa perseguição, mas graças ao poder da amizade e a um 69 que o Garrett e o Steve acabam fazendo, eles sobrevivem. Depois que eles pousam, o Steve explica que a Malgosha tá tentando destruir toda forma de criatividade no mundo. Porque quando ela era mais jovem, ela participou de um show de talentos e todo mundo humilhou ela. Essa piada foi boa pra caramba. Nether's Got Talent foi boa pra caramba, Porque ela sabia dançar muito bem. E então ela decidiu dominar o mundo. E não ironicamente, essa história é muito parecida com a de Hitler. Enquanto isso, a Natalie e a Dawn encontram o lobo Dennis. Elas adestram ele usando um ossinho. E aí quando surge a coleirinha dele com o nome Dennis, elas descobrem que ele é o e pedem pra ele levar elas até o Steve. E por sua vez está entrando na mina de Redstone porque, claro, Garrett quer levar diamantes pra casa. Porém, eles acabam passando pela farm de creepers do Steve. Porque caralhos ele tem uma farm de creepers? Eu não tenho a menor ideia. Com o tanto de pólvora que o Steve vai conseguir disso daí, ele consegue retomar sozinho a Coreia do Norte. Porém, o Steve não foi completamente responsável e ele colocou um trilho e um carrinho de mina. E eles conseguem escapar dos creepers, mesmo que quase morrendo no processo. Depois disso, eles chegam na mansão da floresta e eles bolam um plano pra roubar o cristal da terra, que consiste basicamente no Garrett e no Steve ficarem distraindo os monstros enquanto o Henry faz todo o trabalho. Obviamente esse plano não dá certo e os 2 rapazes são capturados e obrigados a lutarem num clube da luta contra um bebê zumbi montado numa galinha. E isso é literalmente um dos piores pesadelos do Minecraft, porque essa desgraça desse bebê zumbi faz qualquer um se tornar a favor do infanticídio. Enquanto isso, o Henry vasculha em vários baús pelo cristal e acaba encontrando vários itens úteis para sua jornada. Porém, quando ele finalmente encontra o que ele procurava, ele também acaba encontrando um Enderman. E ele olha bem nos olhos dele. Quando você faz isso, esse monstro te ataca e ele dá muito dano. Mas além de atacar o garoto, o Enderman também meio que hipnotiza ele, fazendo ele ter alucinações em que ele vê várias pessoas da sua vida chamando ele de imprestável. E graças a Deus, o Enderman do jogo não faz isso também, porque seria uma das habilidades mais quebradas. Imagina você jogando seu joguinho de boa e do nada você começa a alucinar com seus pais chamando você de fracassado. De qualquer forma, o garoto consegue derrotar o Enderman. Você olha nos olhos de um boneco ali quadrado, esquisito e preto, e de repente tá a sua família falando: e o concurso? Você fez o concurso? Não fez o concurso, né? E as namoradas? É a política, hein? E após se reunir novamente com Garrett e o Steve, eles escapam juntos da mansão, com muita facilidade. Eu tô achando que eles deram uma de Felipe Neto e botaram no criativo. Lá fora, porém, eles são recebidos pelos piglins, que dessa vez estão acompanhados da rainha deles, a Malgosha. Ela consegue roubar o orbe e os piglins cercam os rapazes. Nessa hora, o Garrett pega o Henry e arremessa o garoto em direção a um dos balões de Ghast. O Steve também pula pra lá usando um bloco de slime, só que o Garrett decide ficar pra trás pra se tornar o sacrifício heróico. O que não faz muito sentido, porque ele não precisa fazer isso. É perfeitamente viável os 3 escaparem juntos naquele mesmo balão. Não tem necessidade alguma de um deles ficar pra trás. Mas sei lá, o personagem precisa se redimir porque ele foi um escroto e colocou os tesouros na frente das amizades. E no final ele precisa descobrir que o verdadeiro tesouro foram os amigos que ele fez no caminho. Bom, o Garrett
Garrett fica pra trás aqui e os original. Piglins explodem ele e a ponte usando TNT. E a explosão também acaba atingindo o balão do Steve e do Henry e eles caem no chão. Um tempo depois, eles acordam dentro Nada de uma faz sentido, casa mano. de cogumelo que a própria Dawn construiu. E lá o Steve se reúne com seu fiel lobo, o Dennis. Nessa hora, a Malgosha coloca o orbe da dominância em cima do portal do Nether. Ele começa a emitir um raio em direção ao céu que cobre toda a superfície. Tipo, eles fizeram isso antes, aí de repente mudou de lugar, o negócio faz outra coisa. Com uma nuvem de escuridão. E os Piglins começam a Sei invadir lá, o velho. Overworld aos montes. Nossos heróis, então, começam a se preparar para enfrentar esses terríveis inimigos. Eles The fazem vários final golems de ferro, lockdown. adestram vários lobos e, claro, Nino, fabricam Nino. muitos equipamentos de guerra. E, infelizmente, nenhuma AK-47. Os golems Tudo parece de começam a vidro. atacar os Piglins enquanto o Steve luta contra a Malgosha. E os dois irmãos se posicionam para pegar de volta o orbe. O Henry usa o seu lançador de batata para arremessar uma pérola do Ender lá em cima no portal. Não é por nada não, tudo nesse filme é muito esquisito. Essa pérola faz com que você se teleporte Foi para o lugar que engraçadinho? você joga Foi. ela. Ele também poderia muito bem ter atirado uma batata em direção ao orbe para derrubar ele lá de cima, mas quem Sim. sou eu para dar sugestão, né? No final das Ele contas, escolheu eles o vão caminho acabar mais fazendo difícil. algo muito parecido com isso. O garoto vai para lá em cima no portal, mas quando ele está prestes a pegar o orbe de volta, um porcão atira nele e o garoto cai lá de cima. Em um timing perfeito, o Garrett ressurge dos mortos, pilotando tem que um ser, balão né? de Ghast e salva o garoto Henry. Daí eles começam Tinha a que ter. espetar o Ghast pra ele atirar a bola de fogo. E aí eles miram bem ali no orbe da dominância, derrubando ele lá de cima. Que trouxe o mesmo resultado dele simplesmente ter batata. atirado uma batata no orbe e derrubado ele lá de cima. E assim, muito legal que é um filme que te incentiva a usar a sua criatividade, mas não adianta você usar a criatividade pra você não encontrar a ser solução criativo. mais burra pra resolver um problema. Mas com isso, o orbe cai lá de Sim. cima, os céus voltam ao normal e os Piglins começam a zombificar. E aí fica fácil pro Steve derrotar a Malgosha e assim eles salvam todo o Overworld. No final, todos eles voltam para a Terra, afinal de contas o filme precisa incentivar a criança a fechar a porra do voltar jogo pro e viver mundo. no mundo real. Ou também É. não, porque enquanto toda essa guerra acontecia, um villager escapou do mundo do Minecraft e foi pro mundo real Ficou e com a seduziu diretora. a diretora Marlene. Ou seja, ela vai continuar brincando bastante com a picareta. Rapaz, e nem mostraram mais nada disso. Ela simplesmente ficou com aquele bicho ali naquele mundo e pronto, é isso. Ele virou um travesseiro pra ela e... ninguém nunca mais vê o bicho. A gente só vê ele fazendo... E pronto, é isso.